Olá, TPL, espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula de número 8, segunda-feira. Antes de começarmos o conteúdo da aula, quero dar alguns recados para vocês, tá? Primeiro, agradecer aí a organização que vocês tiveram para nossa última aula na sexta-feira. Realizaram, a maioria realizou sem grandes dificuldades aí a nossa atividade, a V2. Eu chamei de primeira parte porque a ideia é trabalhar nossa disciplina aqui de processo de transformações em dois blocos, tá? Primeiro é esse, que é de termoformagem, que nós finalizaremos aí essa semana. E o segundo nós começamos na próxima, que vai ser o tema aí de rotomoldagem, tá? E a partir de cada tema a gente vai esmiuçando aí, trazendo as principais relevâncias desses processos, ok? Então, eu ia fazer a transmissão ao vivo hoje, não farei porque alguns alunos tiveram uma dificuldade aí com o Sponte e vão fazer a atividade hoje, tá? Então, não posso fazer a correção sem que todos tenham finalizado. Então, nós faremos a nossa primeira transmissão ao vivo aí na sexta-feira, tá? Será às 19h. Como é uma transmissão ao vivo, a participação de vocês via chat, que a gente abre o chat, vocês ficam interagindo, conversando, tirando dúvidas, tá? Então, a gente faz a revisão e a nossa transmissão ao vivo para refazer, né, realçar aí uma revisão final do primeiro bloco de de termoformagem, para que a gente consiga finalizar e entrar aí na segunda-feira com o próximo assunto. Perfeito? Então, conto com vocês na sexta-feira, às 19h. Eu vou diminuir aqui um pouco a câmera. Na verdade, eu vou tentar tirar um pouco. Depois eu tiro a câmera para vocês conseguirem acompanhar melhor os slides, tá bom? Então, na aula passada, como eu sempre faço, a gente vê aí os assuntos que vocês tiveram maior dificuldade, o maior interesse em dar uma reforçada. Percebi que muitos falaram aí sobre a contração. Como a contração ela é presente em qualquer tipo de processo, independente se nós estamos falando sobre termoformagem, injeção, sopro, extrusão, a gente tem essa diferença de temperatura, né? A contração está intimamente ligada à temperatura. E se você parar para analisar, qual dos processos da indústria de plástico não requer, né, o aquecimento em seguida de um resfriamento, né? Então, temperatura é uma variável primordial aí para qualquer processo, independente se for um processo na indústria de plástico ou em outros tipos de indústrias, né? A contração, gente, ela acontece em qualquer tipo de material, em qualquer tipo de matéria-prima em que você tem um aquecimento alto seguida de um resfriamento, né? Normalmente, numa injeção, por exemplo, a gente fabrica uma peça em questões de minutos, né? Dependendo aí do tipo de material que você tiver, o tipo de geometria, a quantidade de cavidade, enfim, você consegue injetar rapidamente. Isso é até um diferencial da indústria de plástico, quando a gente começa a chegar aos seus processos, comparado com outros grandes processos, como por exemplo a siderurgia, né? Para você fabricar um tipo de metal, você demora muito tempo, é um processo mais limpo, mais sujo, um processo mais demorado, né? Então, essa é um dos maiores diferenciais do plástico. Então, a aula de hoje é direcionada para a gente começar a entender, né, como surgem muitas dúvidas, a influência que a contração tem quando a gente se refere à moldagem de peças plásticas, tá? Normalmente, quando a gente vai injetar um material, por exemplo, a gente pega uma resina plástica e essa resina plástica está numa temperatura ambiente, né? Pode ser um pellets, outro tipo, uma folha termoplástica, se for no caso de termoformagem, e a gente vai aplicar a temperatura a ela. No caso de uma injeção, normalmente a gente tem um range aí de 170 graus a 300 graus Celsius, dependendo do material. Lembrando que cada matéria-prima, cada resina termoplástica vai te oferecer valores diferenciados, tanto para diversas variáveis de processo, seja temperatura ou até mesmo contração, né? Um polietileno de alta tem um valor de contração diferente de um PVC, né? Que é diferente de um PET, né? E assim por diante. A temperatura, a mesma coisa. Normalmente, numa injeção, a gente gira em torno desses valores, tá? Então, são temperaturas bruscas. Considerando que você está começando o seu processo,
com uma resina, com uma matéria-prima que está aí em condição de temperatura ambiente, que gira em torno mais ou menos de 20 graus Celsius. Então, perceba comigo que no curto período, você pega essa resina, que está numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, e eleva ela para 170 a 300, dependendo do seu material. Ou seja, no curto intervalo de tempo, você teve um aquecimento muito brusco, tá? E esse aquecimento muito brusco é seguido de um resfriamento, que é um momento que você espera, né, que você diminui a temperatura, né? Muitas vezes a gente tem até o tempo de fechamento do molde, o tempo de abertura do molde está relacionado a esse resfriamento, né? Quando você aquece um produto, a matéria-prima, ela internamente, isso noções de química, o material internamente começa a ficar contraído, começa a se desorganizar. O aquecimento propicia isso. E o resfriamento, o tempo de resfriamento, ele é super importante, né? O que acontece? Você tem um rápido aquecimento seguido de um resfriamento. A gente expande o material no primeiro momento e depois o material vai se resfriando. Conforme ele vai se resfriando, o que acontece com ele? Ele começa a ter contrações e é justamente isso que a gente vai comentar a partir dessa aula, tá bom? A gente começou a conversar um pouquinho na aula anterior, mas eu achei bacana, principalmente por conta das dúvidas que surgiram, a gente dá um foco além, tá bom? Vou tirar a câmera aqui, turma, para que vocês possam aí acompanhar melhor os slides, tá bom? Depois a gente volta com ela. Então, acabei de falar para vocês, trouxe um exemplo aqui quando a gente fala aí de uma peça, né, de contração de uma peça plástica. Acompanha comigo, vou até colocar o laser aqui para conseguir ir indicando o exemplo que eu coloquei aqui ao lado. Como eu falei para vocês, numa injeção, por exemplo, eu sempre vou citando exemplos de processos para que vocês consigam ir imaginando, tá? Como eu falei, o processo de injeção, por exemplo, a gente atinge valores aqui, ó, de 170 a 300, dependendo do seu material, justamente para que você consiga fundir esse material através da temperatura, certo? No primeiro momento, quando você pega um material que está a temperatura ambiente, você funde ele, você eleva bruscamente essa temperatura, chegando a esses valores que são valores altos, considerando que o material no primeiro momento está com 25 graus Celsius, olha a diferença de temperatura. O que acontece? No primeiro momento, acontece o que nós chamamos de expansão térmica, né? O material se expande. Normalmente, essa expansão térmica, ela acontece, a gente chama de expansão térmica porque vem a partir da temperatura, né? Sempre cito a temperatura como uma das principais variáveis na hora de você transformar algum tipo de plástico, independente por qual processo você esteja aí trabalhando. A gente tem essa expansão térmica em torno de 25%. Então, você pega o valor, a peça original, e quando você adquire esses valores, aumenta esses valores, ela se expande normalmente em torno de 25% do dimensional que ela tinha no seu projeto, inicialmente, né? Então, acontece essa expansão da matéria-prima. Após esse processo, quando o polímero ainda está em temperatura ambiente, ela começa a sofrer contração, justamente pela diferença de temperatura. Você aumenta ela e depois você diminui bruscamente, chegando na temperatura ambiente. Quando isso acontece, o material não tem tempo suficiente para se reorganizar internamente, a nível atômico, né? As moléculas dos plásticos não conseguem se reorganizar. Então, você começa a ter contrações. Na peça aqui ao lado, eu peço a atenção de vocês, sempre acompanhem aqui comigo pelo laser, nós temos um exemplo, tá? É claro que essa geometria é uma geometria muito simples, tá? Foi a nível de exemplo mesmo, e a gente consegue perceber que depois de injetada a peça aqui ao lado, a gente tem essa espessura de parede aqui, ó, demonstrando nitidamente o processo de contração dela. Quando a gente fala, gente, a contração, né, a definição da contração, e aí depois eu volto aqui para te explicar sobre isso. A contração nós chamamos
que é uma característica de toda a matéria-prima, não é só do plástico, qualquer material, tá? Que seja direcionado para qualquer tipo de processo, seja na indústria siderúrgica, como você tem, na indústria de plástico, ela vai sofrer sim, durante esse processo, se ela sofrer algum resfriamento, ela vai ter uma deformação dimensional, que nós chamamos volumétrica, no sentido do seu encolhimento. O material injetado, por exemplo, depois de resfriado, ele não vai conservar as dimensões da sua cavidade projetada, 100%, totalmente preenchida, ele não vai, tá? O resfriamento lento, para vocês terem uma noção, ele vai favorecer altas contrações. Então, se eu fizer um resfriamento mais rápido, eu vou diminuir a quantidade de concentração, de contrações. Então, se eu fizer um resfriamento lento, eu vou favorecer que nós tenhamos mais contrações, tá? Por quê? O resfriamento, que a gente chama esse resfriamento total, na temperatura ambiente, essa mudança dimensional que eu trato aqui com vocês, ela ocorre em relação ao que foi projetado, mas ela sempre vai nos revelar aí uma diferença do que denominamos aí o valor de contração. Estou confundindo contração com concentração. Contração. Cada tipo de plástico aí, gente, ao mesmo tempo que você tem valores de temperaturas que você vai entrar no processo, esse mesmo tipo de plástico vai te fornecer um valor de contração, né? Esse valor de contração a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um tipo de processo. Você vai termoformar ou você vai fazer algum tipo de injeção nele. Por quê? A gente padroniza assim, a cavidade com a espessura que nós temos, mas a gente tem que levar em consideração que depois desse preenchimento total aqui do molde, a peça vai contrair. Olha o que acontece aqui com ela. A peça vai contrair. E tem um certo limite de contração que o material ele vai responder dentro do que foi projetado. Se passar disso, ele já não te atende em nível de projeto e provavelmente em nível de resistência. Espessura de parede foi danificada, o material começa a apresentar defeitos visíveis e a sua peça vai ser rejeitada. Então, é importante saber que contração ela existe em qualquer tipo de material que sofra qualquer tipo de aquecimento ou resfriamento brusco, tá? Isso acontece, só que tem um limite. Nós temos tabelas indicativas aí de processos que demonstram o valor exato de um polipropileno, de um polietileno, de um PVC e assim por diante. São valores diferentes, de acordo com a afinidade química na deformação térmica que aquele material possui, né? São valores pré-estabelecidos. Só que o material vai se comportar de maneira diferente de acordo com a geometria do molde que ele tiver, né? Então, tudo isso tem que ser projetado. Partindo do princípio que eu sei que existe contração no material, eu tenho que delimitar até que ponto essa contração pode ser importante para o meu projeto, né? Está dentro do meu projeto. E o momento em que ela começa a prejudicar a nível de resistência e até mesmo a nível de qualidade, né? E a partir disso a gente começa a tomar algumas ações aí. E essas ações devem ser sempre serem revistas no seu projeto de molde, no seu projeto aí de injeção, antes de você começar a injetar, para que você, ao invés de problemas, né, na hora da peça pronta, você consiga aí rever as suas variáveis antes de começar o processo, para você não ter perca de produto, perca de matéria-prima, perca de tempo, né, e máquina aí, mão de obra parada. E erros de projeto. Muitos erros de projeto se veem através aí de uma simples contração da peça. Temperatura de processo errado, a geometria que não foi calculada corretamente, enfim, várias coisas. Quando eu falo, e até coloquei em laranja aqui para vocês, deformação dimensional, eu me refiro a uma dimensão, né, uma deformação volumétrica, no sentido do seu encolhimento, ou seja, por mais que a gente perceba aqui nesse exemplo que eu trouxe de uma peça contraída, né, com contração, a gente percebe que a maior parte da contração se encontra aqui na lateral, né, ó, nessa espessura de parede aqui direita da peça. Porém, quando a gente fala sobre essa contração,
a gente sabe que a matéria-prima, ela vai contrair em todos as suas variáveis aqui, tanto na largura, quanto na altura, quanto no comprimento. A diferença é que a contração vai adquirir valores diferentes dependendo da espessura da parede e da geometria que ela tiver, tá? Mas a gente tem que entender que a contração ela vai acontecer na peça inteira, por isso que esse termo aí, deformação dimensional, dimensão volumétrica, né? Ela acontece na peça inteira. A diferença aqui, aí nesse momento especificamente, a gente começa a enxergar a geometria da peça, né? Então, se eu tenho uma cavidade que é mais grossa, outra cavidade que é mais fina, outra espessura de parede que tem um certo ângulo, a contração vai ser mais forte em determinados aspectos do que em outras regiões da peça, mas todas serão afetadas pela contração, uma vez que ela é volumétrica, ok? Então, o que acontece? Para que a gente tenha uma boa análise aí de como sugerir algumas alterações nesse controle de contração, né? Tanto enxergando ele no início de projeto e depois, né? A gente vai começar a bater alguns tópicos aqui para a gente começar a enxergar como a contração está presente e o que nós podemos fazer para melhor distribuí-la, tá? Uma vez que ela vai existir sempre, não tem como, o que eu posso fazer é regular, ou seja, minimizar os valores de contração da peça para que ela chegue o mais próximo possível à geometria e à peça que foi projetada inicialmente, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu falo aqui de densidade, gente, imagine o seguinte, quanto maior a densidade da peça, tá? Quanto maior a temperatura da matéria-prima, e quando eu falo de temperatura da matéria-prima, acompanha comigo, eu estou falando dos diversos tipos de plástico que nós temos, tá? Tem resina do termoplástico que vai requerer uma maior temperatura para que ela seja fundida, e outros plásticos vão requerer uma temperatura menor. Então, quanto maior essa temperatura, maior a espessura da parede que você está projetando, né? E maior a temperatura do molde, o que vai acontecer com a minha contração? Vai ser maior, tá? Então, se eu tiver densidades maiores, maior concentração. Se eu tiver uma matéria-prima aqui, matéria-prima X e matéria-prima Y, e a Y ela tem uma temperatura maior, ela vai ter uma contração maior, tá? Ela vai depender o que? Ela vai demandar mais temperatura. Demandando mais temperatura, o meu resfriamento vai demorar mais para acontecer. Se o meu resfriamento demora mais para acontecer, o material ele vai ganhando mais contração nesse tempo de espera, tá bom? O mesmo acontece aí quando a gente fala sobre a temperatura do molde. E isso é a importância numa injeção, por exemplo. Tem alguns materiais que requerem um resfriamento, né? Um cuidado antes, uma secagem antes. Isso evita muito a contração também. Não vai minimizar, mas nunca baixar para zero. Porque se eu tenho um material que está sofrendo aquecimento, lembre-se disso. Se eu tenho um material que está sofrendo um aquecimento brusco seguido de um resfriamento, o material vai contrair, não tem como. A diferença é o nível, a porcentagem de contração em relação à geometria inicial dela, tá bom? E o ponto de injeção, né? Quando a gente fala já o ponto de injeção, daqui a pouco eu vou trazer um esquema para você enxergar, mas vai acompanhando aqui comigo. O esqueminha vai ficar mais fácil da gente conseguir enxergar, tá? Mas quando a gente tem um ponto de injeção com uma área boa, né? Um ciclo maior de injeção, uma maior pressão, a gente favorece aí uma menor contração, tá? Lembre-se, até coloquei aqui, resfriamento lento favorece altas contrações. Então, no projeto de molde, por exemplo, eu tenho que observar a espessura da parede do produto. Quanto maior for essa espessura, mais ela vai retardar o resfriamento. E o sistema de refrigeração também vai na mesma vertente. Ou seja, a velocidade do resfriamento, se for lenta, vai gerar uma alta contração. Pense o seguinte, uma espessura de parede menor vai me demandar menor resfriamento. Uma espessura de parede maior vai me demandar um maior resfriamento, tá? Eu coloquei aqui para vocês, faz sentido. Resfriamento lento favorece altas contrações, ou seja, você dá mais tempo para que o material, o tempo de resposta do material
tenha níveis de contrações, tá? Outra coisa importante que a gente vê aqui embaixo, nesse tópico aqui, né? O nosso controle de dimensões, de tolerância dimensionais. A contração também, gente, ela desempenha um papel fundamental na estabilidade dimensional, que nós chamamos. Tem alguns plásticos que têm uma estabilidade dimensional sensacional. Tem outros que já demandam maior controle de temperatura, né? É muito comum isso na injeção, às vezes você está injetando um tipo de material, tudo perfeito, peça saindo, tempo ok, enfim, todas as variáveis dentro do esperado. Mudou o tipo de material, você já começa a ter erro de processo, material refugado, material, peça com refúgio, peça com mancha, você começa a ter defeitos até visualmente oriundo dessa troca de material, né? Então, essa estabilidade dimensional da peça é muito importante, tá? A gente fala aí que as peças, até coloquei para vocês, as peças com medidas abaixo das especificações ou com variações aí nas dimensões, que a gente fala que contém o rechup, né? Elas podem se beneficiar de tempos de recalque mais longo. E os pontos de injeções maiores, né, permite aí um maior fluxo da resina dentro da cavidade, para compensar essa mudança de volume que ocorre na contração, tá? Para vocês terem uma ideia. As peças, elas podem empenar, que a gente chama, especialmente as resinas não reforçadas, ou seja, aquelas que não têm fibras, né? Se a temperatura do molde, por exemplo, variar na área da cavidade, já que a contração depende da temperatura do molde, com as seções espessas, como as seções das paredes são mais espessas, elas esfriam mais lentamente do que as seções delgadas, que são aquelas seções de paredes mais finas. O projeto da peça pode conduzir à contração diferencial. Isso vai provocar uma distorção na peça. Então, sempre que você tem essa geometria que eu coloquei aqui para vocês é super simples, né? Ó, retangular, sem angulação, enfim. Mas às vezes a gente pega alguma geometria de peça para injetar em que as seções são diferentes, né? Tem uma variação de espessura, até de angulação, muitas vezes, nas paredes. Por exemplo, se eu tenho uma espessura de uma região na direita aqui, por exemplo, se for uma região mais espessa, ela vai esfriar mais rápido, mais lentamente, do que uma espessura mais fina, que a gente tem, ó, espessuras maiores e espessuras mais finas, né? Então, se a seção que tiver maior espessura esfria mais devagar do que a seção mais fina, o projeto da peça pode conduzir à contração diferencial, que a gente chama. Por quê? Ela vai provocar uma distorção da peça, e aí a peça pode até empenar, que a gente chama, tá? Principalmente se a temperatura, se essa resina não for uma fibra, né? Quando a gente coloca a fibra, ela tende a nos ajudar nesse sentido, né? Então, esse projeto de molde que a gente tem que começar a pensar em toda essa importância, principalmente quando tenho materiais que não são delgados na peça inteira, ou seja, não tem a mesma espessura de parede, tá? Outra coisa importante quando a gente fala de temperatura de molde aqui, quando a gente fala de contração, é a questão aí do recalque, né? O recalque é muito importante nesse sentido. Para começar, o que é recalque, turma? A gente fala muito, né? Mas o recalque, ele é uma fase aí do seu processo de injeção, por exemplo, quando o assunto é injeção, que inicia imediatamente após a injeção do material no molde, né? Ele consiste no quê? Na aplicação de uma pressão extra, e essa pressão extra, ela entra aí na cavidade durante um certo tempo, tá? Qual que é a intenção? Essa pressão força, essa pressão extra que entra aí, ela força a entrada de mais material para a cavidade do molde. E com isso você consegue minimizar a contração e o aparecimento do que eu acabei de falar, dos rechupes, né? É importante aí que o recalque seja aplicado até que o material, até coloquei aqui para vocês o textinho, até que o material tenha se solidificado completamente em toda a peça. Materiais plásticos, que a gente chama de amorfos, eles apresentam uma menor contração do que os materiais cristalinos, ou até mesmo os semicristalinos, tá? Além disso,
é importante a gente ver que os amorfos eles se solidificam no molde mais lentamente, o que possibilita aí aplicar o recalque às peças por mais tempo, reduzindo a contração, tá? Então é muito importante isso. Lembre-se sempre, né? Que o recalque ele vai injetar mais material no molde e vai aplicar essa pressão extra aí durante um certo tempo. Essa pressão força a entrada de mais material. E essa entrada de mais material minimiza a contração, tá? Ou seja, essa contração, ela, como a gente tem maior demanda de material nesse recalque, ela vai se distribuir, ou seja, vai ser amenizada, vai ser menor. O material, por isso que cada material tem sua porcentagem de contração, né? Um dos fatores aí é a própria estrutura interna do material, né? Se for um amorfo, ele vai se comportar de uma maneira, vai ter uma menor contração, por exemplo, do que o material cristalino ou semicristalino. Isso no geral, existem materiais que vão se apresentar de formas diferentes, porque eu posso muito pouco bem colocar um aditivo, posso colocar uma fibra, então vai mudar um pouco a natureza daquele material, ainda que seja cristalino, ainda que seja um amorfo, tá? Então não tem como a gente tomar como regra uma coisa, um tipo de resina que pode ser misturada aos agentes modificadores que eu sempre cito para vocês, ok? Então a gente tem aqui a presença, né, ó, de aditivos no material. Sempre falo como essa presença de aditivos pode influenciar. Ela pode influenciar também na ocorrência dessas falhas, né, dos rechupes que a gente comentou. Materiais reforçados apresentam menor contração ou tendência ao rechupe do que outros materiais que não são reforçados. Eu acabei de falar para vocês no slide anterior, né, a presença de reforços são fibras ou cargas que deixam o material mais resistente, né? Isso faz com que o material ele tenha uma menor tendência aí a ter contrações, né? Por exemplo, um exemplo de aditivos, a gente pode citar os agentes de expansão, tá? Os agentes de expansão são comuns, é um tipo de aditivo que podem ser usados, gente, e são utilizados aí bastante para evitar essa formação de rechupe em peças que tendem até maior espessura de parede. Peças são mais delgadas, espessuras mais finas, a gente não tem tanta essa preocupação em usar o agente de expansão. Principalmente ele é usado em peças que têm espessuras maiores, tá? Esses aditivos eles vão formar gases durante essa moldagem que vão expandir o polímero fundido, forçando contra as paredes do molde, o que atua aí com uma pressão de recalque interno ao material. Então, uma assimilação boa aí para o nosso agente de expansão seria exatamente isso, né? Quando você tem uma peça muito espessa, ele vai fazer como se fosse a etapa de recalque, só de maneira interna, né? Por isso que ele fala, esse A é um agente de expansão, né? Ou seja, a ideia é que esse material internamente esse aditivo internamente na resina plástica expande o polímero. Quando você expande, você aumenta aí a massa volumétrica dele. E você, com isso, com essa expansão desse material, você força esse material contra as paredes do molde, né? E isso atua como uma pressão de recalque interna do material. Você consegue reduzir o rechupe e, consequentemente, a contração também deles, tá? A gente tem aí, igual eu falei, materiais reforçados apresentam menor contração. E no caso, o agente de expansão é muito usado nesse sentido. Agora, eu estou fazendo uma peça com uma espessura fina, uma espessura delgada, não tenho essa necessidade, tá bom? Tudo depende muito, eu sempre falo, da nossa geometria de parede, né? Se eu tiver com peças espessas ou angulações, tudo isso é muito importante. E aí, a gente vem aqui para um processo que nós chamamos de sobrecompactação, né? E eu peço que vocês acompanhem aqui o que acontece. Esse efeito ocorre quando uma porção do produto já está compactada, enquanto outras ainda estão sendo preenchidas. A sobrecompactação causa diferença de contração volumétrica entre regiões do mesmo produto, gerando distorções e empenamento. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Quando eu tenho uma região de parede que é mais espessa do que outra, né, o que acontece? Se uma lateral de uma peça minha
tem uma espessura, uma região de parede mais fina, mais delgada, vamos chamar assim, enquanto o outro lado da parede tem uma espessura maior, o que acontece? Eu estou entrando com ela, estou fazendo o preenchimento de material no molde, estou fundindo o material e o material está se espalhando nela. Logicamente, o material que tem menor espessura de parede vai conseguir ser preenchido primeiro, correto? Do que o material que tem uma espessura menor, maior de parede. Vai precisar de mais tempo para que ocorra aí o preenchimento dele. O que vai acontecer? Esse efeito que nós chamamos de sobrecompactação é justamente o que acontece quando eu estou começando a impactar, compactar algumas regiões e as outras estão completamente preenchidas. Então, no material que já está preenchido, está recebendo calor ainda, vai começar a acontecer essa contração volumétrica, né? E essa contração sempre vai acontecer em regiões diferentes do produto, né? Do nosso material aí, do nosso produto final. Essas distorções vão demandar o empenamento da peça, sim, foi o que nós acabamos de falar. Então, começou um projeto de molde, percebeu que você tem geometrias específicas, tem angulação, tem regiões de paredes com espessuras diferentes, né? E essas espessuras de paredes são muito diferentes, né? Não basta só ser diferente, basta ter valores assim muito discrepantes, né? Às vezes é uma variação pequena, não gera tanta contração, mas se for uma variação grande, vai gerar assim um empenamento maior. Aí a gente dá o nome de sobrecompactação. Para esse caso, o que a gente tem que fazer, né? Aqui a gente demonstrou para vocês ó, uma peça e a gente está demonstrando aqui regiões, embora ela tenha dimensional parecido, né? A gente está usando como exemplo, só para diagramar aqui para vocês como seria. Né? Você tem aí um preenchimento em uma certa parte da peça completo e a outra peça você está começando ainda. Então, na região em que já está completa, ela começa a se contrair. Né? O que fazer nesse sentido? Aumentar ou reduzir espessuras para permitir o preenchimento balanceado. Então, sempre que possível, na hora de fazer um projetinho de molde, você conseguir adequar essas espessuras, não gerar tanta distorção, não gerar tanta diferença de uma parede para outra, é o ideal. Eu sei que alguns projetos demandam espessuras de parede diferentes mesmo, a gente tem que seguir o planejado, mas a gente sabe que a gente vai ter esse cuidado a mais, né, na hora de processar. Se não fizer tanta diferença na parte de resistência mecânica ou até mesmo projeto final, seria interessante sempre tentar tornar as espessuras de parede o mais próximas uma das outras, tá? Até a resistência mecânica oriunda aí da peça final vai ter um ganho com a diminuição da contração. Mover o ponto de injeção. Isso, no próximo slide, vou trazer um esquema bem bacana para você conseguir enxergar o que o sistema de alimentação, né, os canais de alimentação podem impactar também nessa questão de contração da peça, tá? Que permita comprimentos de fluxos similares. Então, considerando que eu não consigo mudar. O projeto que eu estou fazendo aqui de molde vai demandar, sim, espessuras de paredes diferentes. Vou partir disso, não tem como eu diminuir. O que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso direcionar o meu ponto de injeção, né? Estabelecer aí outros limites para o meu sistema de alimentação para que eu consiga fazer com que toda essa cavidade se distribua no material de uma maneira mais rápida e sem restrições, né? Num curto período e com mínima perda aí de temperatura e pressão. Isso é possível também, tá? Principalmente quando eu tenho espessuras de paredes diferentes. Aqui a gente tem essa deformação ou contração excessiva que eu falei, o material a gente parte do princípio que ele vai se contrair. Teve aquecimento ou resfriamento, ele vai se contrair. O que a gente tem que evitar é uma contração excessiva, tá? Então, existem problemas que ocorrem durante a moldagem. Uma delas se refere à deformação ou contração excessiva. São dois termos que a gente encontra aí na literatura. A gente pode citar essa contração excessiva dentro do maquinário, no molde e no material. São três segmentos onde a gente pode enxergar essa contração excessiva. Não só enxergar, mas atuar aí
a nível de minimizá-la, tá? A gente tem aqui na máquina, quando a gente pode influenciar e ajustar a temperatura do material se estiver muito elevada, ou a temperatura do material se estiver muito baixa, você vai chegar numa contração excessiva, o tempo de intervalo da injeção, ciclo curto, você pode aumentar o tempo de ciclo da sua máquina, né? Então, tem vários sentidos. E quando eu falo do molde, o que eu posso fazer no molde para evitar essa deformação excessiva, né? A gente vai falar sobre a conicidade. Quando eu falo da conicidade, eu estou falando do canal de alimentação, tá? É o formato, na verdade, da seção transversal, que deve permitir sempre o melhor fluxo do material através do molde. Ele pode ser circular, trapezoidal, retangular. Quando a gente fala dessa conicidade, a gente está falando sobre isso, tá? O formato dessa seção transversal do canal de alimentação vai influenciar na distribuição do material. Se eu influencio, por lógica, vamos lá. Se eu influencio na distribuição do material, o mesmo vai acontecer o que? Na contração, né? A distribuição do material tem que ser sempre o mais uniforme, para que você consiga regular com o tempo, pressão e temperatura, o mais próximo, mais similar em todas as regiões da peça. Se você tem uma peça que foi preenchida mais rápido do que a outra, você começa a criar regiões de contração. E a gente pode chegar no que nós estamos falando agora, que é a contração excessiva, tá? Então, a extração do macho deficiente, temperatura do molde pode estar muito baixa, espessura de parede. Gente, essa temperatura de molde e espessura das paredes das peças, quando não forem uniformes, são os principais motivos. Seja parte dele aí, se tiver algum probleminha assim numa injeção, por exemplo. E no material? Fluxo muito rápido, lubrificante externo em excesso. A gente costuma usar muito lubrificante, né? Pode influenciar também, né? Lubrificante, ele tende a influenciar na homogeneização da peça, tá? Então, isso pode tornar o material não uniforme na hora de ser preenchido dentro do molde. E a demora do material em solidificar. Quando a gente fala demora do material em solidificar, um dos quesitos pode estar sendo aí no canal de alimentação, que é onde eu falei. Lembra que eu falei aqui dessa conicidade, ó? Conicidade suficiente em relação ao molde? Seria em relação a esse canal de injeção aqui, ó. Tá vendo esse canal de injeção? Esse esqueminha é bem bacana para a gente conseguir enxergar do que eu tô falando, né? Esse canal de injeção, gente, ele tem como função aí ligar o canal de alimentação, né? Ele tem como função ligar o canal de injeção à entrada das cavidades, né? Garantir sempre, através dele, que o material chegue a todos os pontos, né? Principalmente quando tenho cavidades múltiplas, ao mesmo tempo, com a mesma pressão e a mesma temperatura. Porque se chegar de maneiras diferentes, né? Em pontos, né? Em ciclos diferentes, eu vou ter uma cavidade totalmente preenchida e uma ainda que não foi vazada. Então, nessa região onde estiver totalmente preenchida, começa a ter pontos de contração. Isso a peça começa a empinar. Isso é péssimo para a nossa peça. Então, quando eu falei a importância do sistema de alimentação nesse sentido, é fundamental, tá? Essa conicidade sempre está sendo referida aí ao canal de alimentação, né? E essa conicidade aí é necessária até mesmo para facilitar a sua futura extração, tá bom? Então, quando a gente fala que os canais de alimentação e o ponto de injeção, eles não devem se solidificar antes da peça. Então, esse canal de injeção, assim como o ponto de injeção, não pode se solidificar antes da peça. O que acontece? Se isso acontecer, se eles ficarem solidificados, se eles forem preenchidos totalmente antes das cavidades, né? O que acontece? Caso isso aconteça, ocorre a pressão de recalque, né? Essa pressão de recalque não pode ser mais aplicada. Se por algum motivo tiver algum erro de processo e eu solidificar, ou seja, eu preencher todo o meu canal de alimentação e o ponto de injeção, eu não posso mais colocar pressão de recalque, tá? Isso vai aumentar a contração e a possibilidade de aparecimento daquelas falhas na peça que eu chamei de rechupe, tá? Então,
Então, eu fiz um resuminho no próximo slide, vocês vão ver esses tópicos que eu estou mencionando, tá? Eu vou explicar por aqui, porque eu acho mais fácil com vocês olhando esse esqueminha de ponto de injeção. É muito importante, quando a gente for localizar, né, organizar, lembra que eu falei para vocês nesse slide aqui? A gente consegue localizar o ponto de injeção, né? A gente consegue dimensionar esse ponto de injeção aqui, ó, para a gente conseguir aumentar, diminuir a nossa contração aí. É muito importante com relação ao ponto de injeção que eles estejam localizados na parte da peça em que apresenta maior espessura. Isso se a gente tiver espessuras diferentes, tá, turma? Sempre coloca o seu canal de injeção no próximo, mais próximo aí na peça, na parte da peça que tiver maior espessura. Por quê? Ó, logicamente, se você colocar aí dessa maneira, você consegue assegurar que o recalque seja aplicado de uma maneira mais eficaz. É importante também que a entrada da injeção seja sempre posicionada, sempre que possível, né, a gente consiga posicionar ela de forma que a peça seja preenchida da parte mais espessa para menos espessa, sempre da parte mais espessa para menos espessa. Por quê? Quando a gente fala na injeção de materiais aí que são reforçados, por exemplo, com fibra de vidro, a gente tem uma carga mineral atuando aí no material internamente que vai requerer a entrada de 25% maiores, né, do que os tipos de uso geral, né? Então, você tem esse aumento aí quando você trabalha com cargas. Então, isso é importante, essa localização aí vai requerir, vai ser diferente para cada tipo de material, tá? As seções mais espessas, né? Elas têm, seções, quando eu falo, são regiões de paredes, tá? Elas têm maior tendência de apresentar mais pontos de rechupes, porque provavelmente elas vão apresentar uma contração maior e são difíceis de recalcar, principalmente se estiverem distantes aí do ponto de injeção. Então, tem peça espessa, coloca sempre próximo ao seu ponto de injeção, para que você consiga fazer um recalque e você consiga, por consequência, diminuir aí o empenamento da peça, diminuindo também a sua contração. Aí a gente tem as temperaturas de processos, tá? São todos que eu tô falando aqui, são tópicos importantes. As temperaturas de processo, principalmente a do molde, tá, gente? Principalmente a do molde, influenciam muito na contração das peças e no tempo de solidificação do material. Moldes, por exemplo, mais quentes vão proporcionar uma maior contração. Moldes mais quentes proporcionam uma maior contração, porém permite uma aplicação de recalque mais eficaz, tá? Então, é importante a gente entender que um molde mais quente vai ter um recalque mais eficaz. Materiais mais quentes também tendem a se contrair mais durante a moldagem, né? Ou seja, materiais que demandam maior temperatura para se fundirem. Tudo que eu falei para vocês, eu coloquei como tópicos, tá? Que foi esses tópicos aqui, ó, tudo que pode influenciar na sua contração e a maneira, ó, sistema de alimentação, a localização no ponto de injeção, a espessura da peça e as temperaturas de processo. Foi tudo que eu te expliquei mostrando aqui o nosso esqueminha. Eu achei mais prático partir dele para a gente conseguir enxergar até o canal de injeção. Perceba, gente, como nós temos vários processos, não só temperatura, localização no ponto de injeção, sistema de alimentação, até a espessura da peça, tudo isso pode influenciar na sua contração, você minimizar, né, a porcentagem de contração, uma vez que ela vai existir em qualquer tipo de processo que demande temperatura, principalmente se ocorrer de maneira mais brusca, tá? Aqui eu trouxe algumas variáveis de processos para a gente ter um pouco de noção, né? Algumas características aí de cada plástico. Cada plástico, ele vai se contrair de uma maneira diferente, tá? Normalmente a gente tem essa faixa de temperatura aqui. A gente consegue definir materiais amorfos, semicristalinos e cristalinos, quando a gente está falando aí, como exemplo, um processo de injeção, que é o processo que a gente tem maior literatura, né? Temos mais processos tabelados, variáveis tabeladas de cada tipo de plástico. Então, no exercício de hoje, eu vou pedir justamente isso para vocês no item 1, tá? Pesquisarem
colocarem aí no seu caderno os tipos de plásticos, né? A tabela com valores de contração dos principais tipos de plásticos, para vocês começarem a ver como esse valor é tabelado e como ele é importante na hora de injetar. Se você trabalha com injeção, comece a observar isso. E sobre o assunto comentado, responda aqui para mim sobre contração em peças plásticas. Perceba que ao longo da aula eu citei um pouquinho a contração na injeção, falei um pouco sobre termoformagem, mas essa contração, gente, ela está presente em todos os processos que demandem temperatura e resfriamento brusco em seguida, tá? Então é super importante, por isso que eu dediquei uma aula para ela. Perceba que tudo que nós falamos aqui no item 2, que eu estou te perguntando, foi mencionado em aula. Então, vocês conseguem fazer normalmente aí o exercício, tá bom? Não esqueça que tem mensagem automática de confirmação no meu e-mail a partir de agora. Então, assim que você enviar, você vai receber uma mensagem comprovando aí o recebimento, ok? Até a nossa próxima aula, turma. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão notificando lá para mim. Não se esqueçam da nossa aula de sexta-feira, né? A nossa aula de sexta-feira, ela vai vir ao vivo, uma transmissão ao vivo, a gente vai corrigir a nossa última atividade para a nota. Conto com a participação de todos vocês a partir das 19, ok? Até lá então, gente!